depois a gente vê esse babado do trabalho. Meu cabelo, menina! Para com isso! Sai daqui, cara chato! E galera, a bichinha tem gangue. Ei, meu irmão, tu acha que tá viadinho só porque tu tá aqui com o da professora? Odeia essa tua raça, mano. Essa tua raça aí não vale nada, meu irmão. Ei, bicho, vai ficar assim, cara, eu vou quebrar tua cara. Dá-lhe, passei aqui, bate que eu vou ter mais uma prova contra ti. Pode dar, dá-lhe aqui, vem aqui, ó. Bom, agora a nossa aluna Karen vai dar um exemplo de objeto direto no quadro, por favor. Escreve aí, meu pai é uma bichinha. Eu sou uma pessoa não binária e me convidaram para falar como é que foi o colegial para mim. Não foi uma fase fácil, porque como toda criança LGBT, como todo adolescente, a gente sofre muito preconceito. E o Brasil é uma sociedade que não aceita muito bem a gente. Eu lembro que quando eu era pequena, eu nunca me vi muito perto dos meninos. Eu sempre fui muito feminina, muito garota mesmo, assim. E à medida que eu fui crescendo, isso foi aflorando mais, se mostrando cada vez mais. Então quando eu cheguei na pior fase, que foi o ensino médio pra mim, o preconceito era enorme, ele era grande. Eu morava na zona rural e vinha pra cidade pra estudar. Quando eu entrava dentro do ônibus, eu apanhava todo dia. Todo dia tinha alguém pra me bater. Quando eu descia do ponto de ônibus, não era tipo só os mais velhos, só quem entendia o que estava acontecendo, não. Todas as crianças cuspiam em mim. E foi ao longo de mais de um ano que eu sofria isso. E quando eu pedia ajuda, eu pedia conselho, eu pedia ajuda para alguém da diretoria da escola, era terrível, porque eles mandavam procurar Deus, falavam: Deus vai te ajudar, Deus está por você, ora para Deus que isso vai melhorar. E não, eles não entendiam, na verdade eles ficavam com olhar de repulsa por eu ser assim, entende? Mas à medida que isso foi passando, que eu fui crescendo, eu fui me entendendo e no final das contas, nos últimos dias, não foi tão difícil, porque eu já me entendia e eu sabia que aquilo era só uma fase que ia passar. A homofobia no ambiente escolar, ela vai sendo revelada como um caso bastante pontual. Então surgiu a necessidade de ser tratada com um pouco mais de zelo e atenção, principalmente por parte da comunidade escolar, assim como também da família, ainda que haja uma certa carência no preparo para isso. Nós falamos em despreparo porque discutir sobre diversidade sexual numa sociedade impostamente demarcada pela heteronormatividade é, sem dúvida, um enorme desafio. Desafio esse que, em virtude muitas vezes do silêncio gerado pelos próprios educadores em não saber lidar com a situação, acaba cultivando lacunas em branco. E isso faz com que a perspectiva alguma seja implantada em prol de uma mudança rápida e que é de extrema necessidade. Então, se por um lado nós vemos essas lacunas que estão isentas de qualquer medida, seja ela preventiva ou corretiva, por outro nós vemos lacunas completamente preenchidas por frutos que nós colhemos dessa terrível prática. Esses frutos que estão materializados pela segregação, pelo déficit de aprendizagem, pela evasão da escola, pela timidez, pelo silêncio da pessoa afetada, pelo culto à discriminação, à estigmatização, à ausência da autoconfiança, ao desinteresse, cujos rendimentos dessa investidura apenas culminam no insucesso e nada mais. E provavelmente
esse insucesso ele vai ser refletido mais tarde, seja na dificuldade na inserção no mercado de trabalho, na redução de oportunidades, uma vez que a carga subjetiva da vítima também se abala consideravelmente. Sem falar na vulnerabilidade, que leva a se tornar mais propensa a assédios de toda a ordem, abusos, chantagens. Isso torna a pessoa invisível ou até mesmo visivelmente distorcida por todos que convivem com ela. Então, diante de tais considerações, nós acreditamos que medidas pedagógicas associadas a técnicas didáticas, elas podem e elas devem ser o quanto antes implantadas, no sentido de fazer com que a diversidade sexual ela seja estabelecida e a homofobia seja combatida. Então, o papel do educador dentro da sala de aula para com estes jovens, ele precisa ser feito com total empenho. O professor ele deve promover o acolhimento dos jovens, que por um motivo ou outro eles se mostrem dotados de um comportamento que esteja fora dos padrões que são ditados pela sociedade. Ele precisa procurar reprimir ou até mesmo tomar medidas mais cautelares acerca de comentários preconceituosos que são advindos de outros colegas de classe. E sempre que necessário, ele deve viabilizar a participação dos pais, né, nas discussões sobre homofobia e sobre diversidade sexual na escola. Ele pode também propor atividades que promovam a interação daqueles alunos que se mostram mais tímidos. Nos debates que são realizados em sala de aula, o professor ele precisa procurar manter essa discussão mais generalizada, ou seja, sem adentrar nas individualidades dos educandos. Ele pode apresentar dados que são estatisticamente comprovados acerca de pesquisas socioculturais e ele pode também buscar estabelecer uma concordância entre os alunos sobre a não divulgação de tudo que for discutido, com vista a evitar comentários maldosos no recinto escolar, bem também como fora dele. Então, nós podemos ver que há uma série de medidas que podem ser tomadas a respeito de tal problema e que podem fortalecer as nossas competências dentro da sala de aula. Mas é claro que essas medidas devem ser trabalhadas em coletivo, então não é só um papel do professor, mas como também de toda a comunidade escolar. Então, se essas medidas elas não forem tomadas, elas não forem implantadas, a homofobia ela vai continuar sendo escondida atrás da máscara da tolerância. Oi pessoal, o meu nome é Romeu e, bom, eu peço desculpas pelo ruído externo, porque eu estou tendo que fazer esse vídeo em cima da hora e o meu tempo é contado, então eu vou tentar ser rápido. Eu participo da turma de Ciências Naturais 2016, da UFPA, e esse vídeo que você acabou de ver faz parte de uma avaliação da disciplina de estágio supervisionado. E, bom, o que a gente tentou mostrar é uma coisa pequena perto do que acontece dentro das nossas escolas. E a gente queria repassar para vocês, assim, a realidade mais palpável, digamos assim. Então, muito obrigado por ter assistido isso. Eu espero que você que tenha assistido tenha se conscientizado, possa levar a nossa mensagem adiante. E aqui, onde tem esse meu espaço de fala, teria um vídeo, só que ele teve que ser tirado por conta de direitos autorais. Mas eu tô deixando aqui embaixo o link com o vídeo completo, se você quiser assistir, se você quiser comentar. É só dar um clique lá, dar um like e, por favor, eu peço que vocês comentem, que vocês compartilhem mesmo e que vocês deem ideias para que essa nossa visão, mesmo que simples, mesmo que pequena, cresça e tome uma amplitude maior, digamos assim. Eu quero que a nossa mensagem chegue em pessoas que realmente precisam e que devem ouvir e discutir o que a gente quis dizer. Obrigado e eu acho que é isso.